Deus, nós continuamos aqui orando ao Senhor, contritos, coração derramado diante do Senhor, porque temos consciência, meu Deus, do quanto nós somos devedores, que somos pecadores. Tem misericórdia de nós, perdoa-nos, Senhor. Nós cremos no Teu sacrifício único e maravilhoso, derramando o sangue na cruz por minha vida e por nossas vidas, de tal maneira que hoje nós podemos nos chegar à presença do Pai, do Rei dos Reis, do Senhor dos Senhores, através do Senhor Jesus. Também podemos, Senhor, através do Senhor Jesus, ouvir a Sua voz, e através da presença maravilhosa do Espírito Santo, que nos convence do pecado e da justiça. Oh, meu Deus, que o Senhor possa estar ministrando os nossos corações nessa noite, não para gerar meramente receio das coisas que estão acontecendo, mas temor e tremor diante do Senhor, para que com alegria possamos realmente viver o que acabamos de ouvir, essa linda melodia, esse lindo louvor ao Senhor. E Maranata, ó vem, Senhor Jesus. Maranata, ó vem, Senhor Jesus. Oramos em nome de Jesus. Amém. Amém. Graças a Deus. Louvado seja o Senhor. Meus irmãos, quero estender um abraço fraterno também aos nossos queridos que nos veem pela internet, e que a mesma unção que está aqui conosco hoje, o Espírito Santo, esteja em vocês também, aonde estiverem, e que o mesmo poder da palavra que fala aos nossos corações, há de falar aos vossos corações também, onde estiverem, em nome de Jesus. Aos que nos visitam, e aos que estão vindo aqui, que não estiveram conosco ao longo desse mês, esse mês nós separamos para termos reflexões bíblicas, ouvir a voz do Espírito, para um tema por demais relevante, por demais importante, que é a volta de Jesus. Jesus, quando estava sendo assunto aos céus, depois de ter passado 40 dias aqui em nosso meio, já havia ressuscitado, já estava com o seu corpo glorificado, corpo esse que nós também o teremos, igual ao dele. E quando ele subia as nuvens, e todos perplexos observando aquela figura maravilhosa de Jesus, mas num estado absolutamente impressionante, levitando sobre o ar e subindo nas nuvens. Eu quero que você, nesse momento, não somente ouça isso, mas se coloque no lugar, junto ao lado daquela multidão que assistia Jesus subindo. Nesse momento nós estamos naquele mesmo público, vendo Jesus subindo. Procure experimentar a sensação, procure experimentar o gozo que está no coração e ao mesmo tempo a perplexidade das pessoas vendo Jesus subindo. E quando estava Jesus subindo, 2 anjos ao seu lado dizem assim: o que vocês estão olhando para o céu? Esse mesmo Jesus está subindo, há de voltar e voltar. Nós estamos conversando então esse mês de setembro a respeito desta volta de Jesus, volta eminente, volta que não falhará, volta que nós precisamos entender, compreender. E como acabamos de cantar aqui, ouvindo a música, Maranata, vem Senhor Jesus. Ou seja, ó Jesus, volte logo, é Maranata, volte logo, venha me buscar, venha buscar a minha família, venha buscar a tua igreja, nos leva, Pai Todo-Poderoso, junto com Jesus nas nuvens, para viver um novo tempo, uma nova forma de vida com Jesus. Maranata, vem Senhor Jesus. Mas precisamos compreender o que é isto. E a humanidade há muito tempo que vive com isto. A igreja primitiva, até mesmo o tempo dos apóstolos, eles achavam que Jesus ia voltar naquela época deles. Eles almejavam a volta de Jesus, eles esperavam a volta de Jesus. A igreja
igreja posterior, logo em seguida, também esperava a volta de Jesus, porque esses livros já estavam circulando entre as igrejas, as cartas paulinas já estavam circulando entre as igrejas, as cartas de Pedro estavam circulando entre as igrejas, e os livros já estavam circulando entre as igrejas, não da forma que está aqui, mas de uma forma única ainda. Não havia ainda, eles não tinham ainda formatado a Bíblia como nós a temos, mas os livros circulavam, as cartas circulavam, e as cartas paulinas, as cartas de Pedro falavam da volta de Jesus. Os livros falavam da volta de Jesus, e as pessoas esperavam, almejavam, porque sabiam que toda aquela vida tumultuosa que eles tinham, aquela vida de sofrimento, aquela vida de perseguição, haveria de acabar com a volta de Jesus. Mas os séculos foram passando, o tempo foi passando, e nós estamos vivos, esperando a volta de Jesus. Nós estamos vivos, esperando a volta de Jesus. Muitos anos se passaram, séculos se passaram. Isso causa em muitas pessoas um composto de indiferença, incredulidade, expectativa, e é o que nós estamos vivendo nos nossos dias. Quando nós nos propomos a fazer esse estudo na palavra do Senhor, é para que nós possamos estar com os olhos abertos, com os ouvidos preparados, com o entendimento aguçado, porque a volta de Jesus realmente é algo que nós vamos analisar hoje, alguns pontos. Abra vossas Bíblias, queridos irmãos, no livro de Mateus, no capítulo 24. Nós vamos ver versículos 36 a 39. Mateus 24, 36 a 39. Todos acharam? Diga amém, glória a Deus. Quem não achou ainda, Senhor, misericórdia. Está melhor um pouquinho os dedos. Vamos lá. Mateus 24, a partir do 36. Diz assim a palavra do Senhor. É o próprio Jesus falando, hein? Em verdade vos digo que não passará essa geração sem que tudo isso aconteça. Aqui estava realmente a grande dúvida daquela geração no tempo de Jesus. Passará o céu e a terra, porém as minhas palavras não passarão. Mas a respeito daquele dia e hora, ninguém sabe, nem os anjos dos céus, nem o Filho, senão o Pai. Pois assim como foi nos dias de Noé, também será a vinda do Filho do Homem. Porquanto, assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam e bebiam, casavam e davam-se em casamento, até ao dia em que Noé entrou na arca, e não o perceberam, senão quando veio o dilúvio e os levou a todos. Assim será também a vinda do Filho do Homem. O Filho do Homem aqui é Jesus. Agora você volta um pouquinho no mesmo livro, no capítulo 15. Só um segundinho, irmãos. Nós vamos ficar só com a primeira passagem mesmo. A segunda passagem eu devo ter feito uma anotação aqui um pouco. Então, 24. Voltemos lá ao 24. Perdão, não é 15, é 16. Eu tinha digitado errado aqui. É 16, Mateus 16, 2 e 3. (16, 2 e 3). Diz assim: ele, porém, lhes respondeu. Ele quem? Jesus. Chegando à tarde, dizeis: haverá bom tempo, porque o céu está avermelhado. E pela manhã, hoje, haverá tempestade, porque o céu está de um vermelho sombrio. Sabeis, na verdade, discernir o aspecto do céu, e não podeis discernir os sinais dos tempos.
Não podeis, o que é discernir? Separar, entender, compreender. Jesus está dizendo assim: vocês olham para o clima lá fora, para o céu, e percebem se vai chover, ou se não vai chover. Pela formação das nuvens, das cores das nuvens, nós sabemos que vai cair uma grande tempestade, ou uma pequena chuva. Ele está dizendo: vocês conseguem olhar para o céu e conseguem perceber se vai chover ou não. Como é que vocês não conseguem discernir os tempos? Os tempos. E é essa a pergunta que nós queremos colocar em nosso momento de meditação: discernir os tempos. Houveram muitas pessoas, muitos homens, que tentaram não somente discernir, mas determinar a volta de Jesus, marcando ano, marcando dia, marcando mês. E até hoje não aconteceu. Vários e vários já fizeram isso. Já chegaram a mobilizar multidões, já chegaram a levar pessoas para montes, já fez com que pessoas vendessem tudo que tinham, e se mobilizassem, porque Jesus chegaria em tal dia, em tal hora, de tal maneira. E não aconteceu, porque a Bíblia deixa absolutamente claro para nós que nem Jesus sabe o dia que ele voltará. Quando Jesus foi questionado sobre a sua volta, quando seria, ele disse: isto é da competência exclusiva do Pai. Nem eu sei quando voltar. Ora, por que então querer determinar o dia, a hora que Jesus vai voltar? Mas por outro lado, nós não podemos ficar absolutamente alheios aos sinais, porque quando foi perguntado a respeito de como seria a sua volta, Jesus começou a dar sinais. Quando tais coisas começarem a acontecer, vocês precisam ficar atentos, porque a minha volta está iminente. O próprio Jesus fala de si nas Escrituras com a volta. Por favor, Bruno. Então vamos aqui ler algumas passagens bíblicas, que vocês vão ver o que o próprio Jesus está falando sobre isso. Apaga as luzes da frente, por favor. Isso. Em Mateus 24, 36, 39. Quanto ao dia e a hora, ninguém sabe, nem os anjos, os céus, nem o Filho, nem o próprio, senão somente o Pai. Como foi nos dias de Noé, assim também será na vida do Filho do Homem. Pois nos dias do dilúvio o povo vivia comendo. Nós já lemos esse. Próximo. Portanto, ele está dizendo: vigiai, porque vocês não sabem em que dia virá o seu Senhor. Mas entendam isto: se o dono da casa soubesse a que hora da noite o ladrão viria, ele ficaria de guarda e não deixaria que a sua casa fosse arrombada. Assim vocês também precisam estar preparados, porque o Filho do Homem virá numa hora em que vocês menos esperam. Sabe, poderia ser até nesse momento que nós estamos vendo esse versículo. O que ele está dizendo é que a volta dele é algo inquestionável. Próximo. Quando o Filho do Homem vier em sua glória, que é a volta dele, com todos os anjos, aqui eu já começo a perceber como será essa volta. Com todos os anjos, ele se assentará em seu trono na glória celestial. Todas as nações serão reunidas diante dele, e ele separará uma das outras, como o pastor separa as ovelhas dos bodes, e colocará as ovelhas à sua direita e os bodes à sua esquerda. A volta dele não será da maneira como aconteceu da primeira vez. Ele veio a esse mundo de forma humilde, nasceu numa manjedoura, de uma família pobre, se criou numa família pobre. Até o dia que ele entrou no mistério, ele tinha uma vida muito simples. Mas o texto está dizendo agora para nós que a volta de Jesus não será nesse contexto de humildade. Ele está dizendo: quando o Filho do Homem, que é ele, vier em sua glória, majestade, com todos os anjos. Imagine a cena com todos os anjos ao seu redor. Ele se assentará em seu trono na glória celestial, e todas as nações serão reunidas diante dele, e ele vai separar as ovelhas dos bodes. O que significa isso? Daqueles que são dele, que o aceitaram como Senhor e Salvador, e aqueles que não aceitaram. Próximo. Mas naqueles dias, após aquela tribulação, o sol escurecerá, e a lua não dará sua luz, as estrelas cairão do céu, e os poderes celestes serão abalados. Então verão o Filho do Homem vindo nas nuvens
com grande poder e glória, e Ele enviará os seus anjos e reunirá os seus eleitos, ou seja, os filhos de Deus, dos 4 ventos, ou seja, de toda a terra, dos confins da terra até os confins do céu. A volta de Jesus será um momento portentoso, tanto no que diz respeito à questão do planeta Terra, do contexto celestial e das pessoas. Próximo. Se alguém se envergonhar de mim e das minhas palavras, o Filho do Homem se envergonhará dele quando vier em sua glória, e na glória do Pai e dos santos anjos. Tudo isso é palavra do próprio Jesus. Ele explicava isso para as pessoas que estavam ao seu redor. Próximo. Na casa do meu Pai há muitos aposentos. Se não fosse assim, eu teria dito a vocês: vou preparar lugar para vocês, e quando eu for e preparar lugar, voltarei e os levarei para mim, para que vocês estejam onde eu estiver. Próximo. Tem mais uma? Não. Então vocês vejam, todas as vezes, pode ser Deus, obrigado. Todas as vezes que se fala de Apocalipse, aliás, Hollywood gosta muito desse tema. Hollywood gosta de fazer muitos filmes apocalípticos e mete medo nas pessoas. As pessoas ficam com temor, medo do que vai acontecer, da forma como vai acontecer. Eu quero dizer para cada um de vocês, meus irmãos e irmãs, que a última coisa que você deve ter do Apocalipse é medo. Sabe por quê? Porque você não vai ter tempo de ter medo. Não vai ter tempo. A Bíblia diz que quando Jesus determinar isso, vai ser como um piscar de olho. Pisca de olho. Bom, é isso. Esse é o tempo. Esse é o tempo. Não vai ter tempo de ter medo, porque Ele vai estar nos chamando para junto dele nesse tempo de um piscar de olhos. Logo, para nós que cremos em Cristo, que somos lavados no sangue do Cordeiro, que temos Jesus no nosso coração através do seu Espírito Santo, que andamos pela palavra dele, não precisamos ter medo. Pelo contrário, devemos dizer, como acabamos de ouvir na melodia: Maranata, vem, Senhor Jesus. Mas eu quero citar aqui, queridos, alguns sinais que Jesus disse, para nós fazermos uma brevíssima meditação. Vamos lá. Lucas 21:10, não precisam abrir não, só ouçam. Lucas 21:10 diz assim: então, isso é uma relação de textos bíblicos que refere-se quando Jesus estará prestíssimo a chegar. Então, se assim, está na antessala. Então, Lucas 21:10 diz assim: então, levantar-se-ão nação contra nação e reino contra reino. Lucas 21:10. Meus irmãos, eu vou ler vários aqui, mas eu quero antecipar a vocês o seguinte: sempre houve guerra no planeta Terra, sempre houve briga no planeta Terra, sempre nação se levantou contra nação. Não há nenhuma novidade nisso, não há nenhuma coisa que chamaria a atenção como um sinal do final dos tempos. Não somente esse item, como os demais que eu vou trazer a cada um de nós essa noite, é que todos eles estão acontecendo nessa geração simultaneamente. A diferença é que todos eles, a começar por esse, está acontecendo nesta geração. Esse é o grande diferencial. Sempre houveram as coisas que eu vou dizer aqui, mas não com a quantidade e intensidade de todos eles. De todos eles. Então, guerras e revoluções, diz a palavra. Nós tivemos no século passado as duas maiores guerras desse planeta. Quase 100 bilhões de pessoas perderam as vidas nas duas grandes guerras. Faz tempo isso? Não. Eu perguntei para Maria José, do carro hoje, Maria José, que ano você nasceu? A nossa matriarca, nossa longeva, com 92 anos, tem mais vitalidade do que 10 de nós juntos, né? Glória a Deus por isso, né? 92 anos, nasceu 5 depois da Primeira Guerra, mas viveu toda a Segunda Guerra, viveu toda a Segunda Guerra. Está aqui sentado na cadeira, está aqui sentado na cadeira, conosco, nossa geração. Nós tivemos conflitos étnicos e territoriais no século passado e até hoje,
como nunca houve no planeta Terra. Exemplos: divisão da União Soviética, briga na Ásia, nos países, brigas étnicas e territoriais na África, com genocídios na África, algo fora de qualquer contexto da raça humana, genocídios, etnias eliminando etnias, irmãos eliminando irmãos, e não é uma, não é duas, não é três, não é quatro, não é cinco, são muitas. Guerra na Ásia, é uma atrás da outra, acontecendo essas guerras em todo lugar, mas algumas coisas especiais ao nosso tempo, chamada terrorismo. Terrorismo na Irlanda, irmãos, que acabou, mas que dizimou muitas vidas no Império Britânico. Terrorismo na Espanha, a Carla nós falávamos, ela falava assim, eu vivi isso. Terrorismo na Espanha, algo tremendo. Genocídio na Espanha, muçulmanos no mundo inteiro, acontecendo morte de inocentes, pessoas sendo trucidadas, pessoas sendo mutiladas por causas que a gente nem entende direito, acontecendo em nossos dias, caminhões atropelando pessoas, carros atropelando pessoas, infelizes que se levantam com uma metralhadora e saem matando as pessoas, em pleno nossos dias. Na América do Sul, irmãos, há pouco nós tínhamos aqui, a graça a Deus agora acabou na Colômbia, terrorismo violento com aquele exército que sequestrava pessoas, manteve pessoas sequestradas por anos a fio. Anos a fio. Aqui, vizinho nosso, quando nós falamos de guerras, revoluções, rebeliões, é algo que nunca aconteceu na história da humanidade, o que aconteceu no século XX e está acontecendo no século XXI. Nunca. Guerra sempre teve. Sempre houveram guerras. 2. Algo que é por demais conhecido nosso: catástrofes naturais. Sempre teve terremoto, sempre teve enchente, sempre teve furacões, sempre teve tornados. Isso faz parte da natureza. Mas a semana retrasada nós tivemos um terremoto na escala Richter de altíssima potência aqui na América do Sul, acontecendo simultaneamente 3 furacões na América Central, entrando pela América Central, subindo para a América do Norte. 2 com ações altamente devastadoras. Eu tive cuidado de procurar saber quantos terremotos aconteceram no período que nós estamos. Terremoto de alta envergadura, porque terremoto de menor envergadura acontece todos os dias. O planeta Terra está extremamente tremendo. Ele treme o planeta Terra. Mas de alta envergadura, você fala que é acima de 5 na escala Richter. Nós tivemos no século passado e nesse, mais de 100. Nunca na história. Mas é que nunca se registraram. Hoje, a tamanha tecnologia que nós temos de registrar todos. Sim, sem dúvida. Mas é inegável que os livros da história não marcam tanto assim. E os que tiveram foram realmente relatados na história. Catástrofes naturais, tsunamis, fome, pestilência, isso está lá no livro de Lucas 21:11. E haverá grandes terremotos, fomes e pestilências em vários lugares e coisas espantosas. Coisas espantosas vindo da onde? Da natureza. Da natureza. Eu sei, irmãos, que esse é um assunto que talvez mexe com a gente, tanto no aspecto de mexer no sentido de dar um certo incômodo, ou até mesmo desinteresse. Mas, por favor, fiquem atentos. Porque como aconteceu com Noé, pode acontecer conosco. Isso está acontecendo hoje. 3. A multiplicação do conhecimento. Isso está lá em Lucas 21, em Daniel 12:4. Diz assim, se referindo aos últimos tempos, Daniel 12:4. Muitos correrão de uma parte para outra, e a ciência se multiplicará.
O que a ciência multiplicou no século XX, o que a ciência tem de conhecimento adquirido pela humanidade no século XX, nem em toda a história da humanidade se conseguiu tal conhecimento. E há quem diga hoje que a ciência se multiplica nos nossos dias hoje a cada mês. A capacidade de conhecimento do ser humano hoje está se multiplicando a cada mês. Nunca na história do planeta Terra houve um tempo como estamos tendo da multiplicação da ciência. E aqui está dizendo assim, né? Muitos correrão de uma parte para a outra. Correrão. O meio de transporte até 300 anos atrás era cavalo. Cavalo. E navio. E navio ainda com baixíssima velocidade, dependendo do vento. Hoje nós vamos à Lua. A gente é transportado de um hemisfério para o outro, aqui do América do Sul para a Europa, em 10 horas. 10 horas. Se nós tivéssemos a oportunidade de contar hoje quantos aviões estão no ar agora, é número impressionante. Agora, quantos aviões estão no ar agora? É gente indo de lá para cá, daqui para lá. O texto diz isso. Muitos correram de uma parte para a outra. De uma parte para a outra. Por quê? Porque haverá a facilidade disso, que é o que nós temos hoje. Se você entrar num trem, quem já teve a oportunidade de viajar num trem na Europa, é quase a velocidade de um avião. Trem. Trem bala, trem. Facilidade. Está escrito, irmãos. Muitos correrão de uma parte que está se referindo ao final dos tempos. Não é uma frase colocada aleatoriamente dentro do texto. Está se referindo ao final dos tempos. Então, multiplicação do conhecimento, facilidade de transporte. Outro item que é tremendo, tremendo. Renascimento do Estado de Israel. Há 2000 anos, esse povo está largado pelo planeta. Mas a palavra do Senhor diz que quando estiver próximo do fim, esse povo se organizará de novo numa nação territorial. Territorial. E nós somos um país em que eles podem dizer muito obrigado. Porque um emissário nosso é que assinou a determinação de que Israel se tornasse um país. Foi Barbosa. Então nós temos a oportunidade de viver isso como país. Israel se tornando um país como nação. Como nação. Não sei se foi de Barbosa, parece que não foi, acho que eu estou equivocado. Mas é um brasileiro. É um brasileiro. Enfim, nascimento de Israel, nasceria um povo num só dia, uma nação de uma só vez. Sião esteve de parto e já deu à luz aos seus filhos. Isaías 66, 8. Então Israel é outro ponto de referência para que nós entendamos que estamos na geração do fim. Outro, aumento do pecado. Mateus 24, 12. E por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará. Essa é uma palavra de Jesus dizendo: quando isso acontecer, o fim estará para lá de próximo. E o que nós fazemos hoje, irmãos? Quando se fala de sexo, quando se fala de homossexualismo, quando se fala de drogas, eu não preciso entrar em detalhes, isso todos nós sabemos. Quando se fala de violência social, violência familiar, nem precisa. Hoje já está ficando enfadonho assistir jornal televisivo de tantas notícias de violência que a gente vê. É todo dia, é todo dia. Se não bastasse a violência, nós vamos ter o quê? Corrupção. A gente acha que o escândalo de hoje é o maior das épocas, até chegar o de amanhã. Até chegar o de amanhã. Corrupção. Pessoas sendo corruptoras e pessoas sendo corruptas. Não dá para dizer quem é pior. Não dá para dizer quem é pior. E nós estamos sendo levados por uma enxurrada dessas coisas acontecendo em nossos dias. Isso é para não dizer dos outros países, é só do nosso. Do nosso. O aumento do pecado. Essa semana, eu até não tinha visto, né? Por incrível que pareça, eu não tinha visto, mas hoje de manhã me falaram aqui, e eu fiquei estarrecido, quando me deram conta
de algo que aconteceu em Porto Alegre, uma exposição de arte, patrocinada pela Fundação do Santander. Eu não tinha visto, por incrível que pareça, eu não tinha visto. Mas hoje de manhã me falaram se eu tinha visto, eu falei, não vi. Aí me mandaram os vídeos da internet para mim, e eu vi. É estarrecedor. Estarrecedor. Uma exposição em Porto Alegre, onde, em nome da arte, o pessoal da linha do homossexualismo infiltrou nessa apresentação de arte várias artes de artistas renomados com coisas absolutamente bestiais. Bestiais, em nome da arte. Bestiais. Eu vou me omitir em ter que dizer o que está lá nas fotos. Eu tenho uma ressalva, uma preocupação, um cuidado muito grande com a internet. Porque a internet aceita tudo. A internet, a verdade é mentira, mentira é verdade. Tem uma cuidado enorme com o que se recebe na internet. Não basta ser uma boa notícia para ser verdade. Não basta ser uma má notícia para ser verdade. Tem que se tomar cuidado. Então eu tenho cautela no que vem na internet. Me deram hoje, eu olhei como cautela. Não é possível que o Santander tenha compactuado com isso. E toda aquela exposição estava alavancada pela lei Rouanet, ou seja, a verba do governo. Verba do governo. Mais de 500 mil reais foi designado para essa exposição. E ali você tinha sexo explícito. Havia sexo de grupo. Havia sexo com pessoas em ações terríveis, bestiais. O que é bestiais? Com animais. Dito como arte, aonde havia insinuação explícita de estímulo para que meninos sejam meninas e meninos sejam meninos, para que criança possa ter a maneira, a particularidade pela arte de entrar no recipiente, olhar para um buraco e ver o corpo nu do outro, para uma averiguação. Criança. É estarrecedor onde nós estamos chegando. Eu agradeço a Deus porque saía daqui, cheguei em casa, eu assino Veja, e dando uma folhada na Veja, tinha um artigo grande na Veja sobre isso. Eu disse, se o Santander patrocina um negócio desse, eu sou cliente do Santander, a igreja tem conta do Santander, tiramos amanhã. Amanhã estamos fora. Nós estamos fora. Se o Santander patrocina e dá aval a isso, estamos fora. É isso. Mas, o artigo da Veja, o Santander já fechou a exposição ontem, fechou a exposição, iria até outubro, e mandou que as entidades organizadoras devolvessem a verba, 500 mil reais. Devolve a verba. Além do que, pediu desculpa a todas as pessoas que se sentiram atacadas. Há uma figura dantesca. Jesus Cristo crucificado. Na figura de Shiva, a deusa hindu, onde tem vários braços. E a figura de Jesus no meio, me parece que crucificado, no meio, com todos os braços de Shiva. E a deusa. Então, é uma situação onde o respeito. Eu queria ver se eles pegassem Maomé e fizessem isso, se aquela exposição não tinha implodido. Queria ver se aquele diretor, todo cheio de traquejos, dando entrevista, se ele fizesse isso com Maomé, se ele não entrava a prêmio. Por que eles acham que ele pode fazer com o nosso Jesus? Que é isso? Que barbaridade é essa? Que arrogância é essa desses grupos? Que petulância é essa?
Pedro fala isso. Lá em Pedro, 2 Pedro 3,2 diz assim: que chegarão escarnecedores e falarão do nosso Jesus com escárnio. O que é escárnio? Deboche, humilhação, deboche. Não basta eles não crerem, não basta eles não aceitarem, eles agora desrespeitam a moral, desrespeitam a fé, porque nós pregamos liberdade. Vai fazer uma mulher que não prega liberdade, olha o que acontece. Porque nós damos direito ao outro se expressar, e se põe no direito de tirar o nosso direito de preservar as nossas coisas sagradas. Que isso? Onde é que nós estamos? Nós estamos no fim do mundo. Nós estamos no fim do mundo. Todas as coisas, meus irmãos, que eu listei aqui, só falta a última. Mateus 24,14. E quando esse evangelho tiver sido pregado no mundo inteiro, então virá o fim. Agora que Jesus está dizendo quando é que vai chegar o fim. Até agora ele disse: vocês fiquem ligados, porque quando essas coisas acontecerem, é o começo do fim. Tudo que eu vi aqui é o começo do fim. Agora isso aqui é o fim. É o fim. E o nosso evangelho, como é que está sendo pregado? Quero dizer a vocês, que, irmãos, que a Bíblia Sagrada, ela já está traduzida em 1.300 idiomas pelo planeta. É quase a totalidade. A Bíblia Sagrada, ela é impressa, pasmem, por ano, 100 milhões de exemplares. Não há best-seller que nem chega perto da Bíblia, mas nem chega perto. Nenhum. Qualquer best-seller mundial, nem Harry Potter, que tem uma publicação enorme, não chega nem 10%. A Bíblia Sagrada é um livro que todo ano é best-seller. Todo ano é best-seller. E por último, quando eu pedi para vocês lerem a Bíblia, aqui de cima eu vi vários lendo a Bíblia. Está aqui. Está aqui. A Bíblia aqui está facilitada a qualquer um, sem custo. Sem custo. Você pode ter 3, 4, 5 versões, sem custo. E a proclamação do Evangelho, além dela estar sendo difundida no mundo inteiro, até dentro do mundo árabe, que é proibido, hoje pela internet, mesmo os chineses, que têm um controle absoluto sobre as demandas da fé cristã, não tem como mais impedir que a informação chegue via internet para todos os lugares. Hoje, a Bíblia Sagrada, a palavra do Senhor, o Evangelho está sendo pregado em praticamente todo o mundo. Talvez tenhamos algumas tribos longínquas que ainda não chegaram, mas que muita gente está se mobilizando para chegar lá. Quanto tempo vai demorar? Com toda a facilidade de transporte que nós temos no mundo? Quanto tempo vai demorar para que o Evangelho seja pregado em todo mundo pela internet? Quanto tempo vai demorar? Meus irmãos, eu imaginava um tempo atrás que talvez os meus bisnetos teriam o privilégio de ver Jesus voltar. Se Deus me dê a graça de continuar vivendo, olha, e talvez eu tenha o privilégio de ver. Talvez eu tenha o privilégio. Por quê? Porque os sinais, todos eles, guerras e revoluções, catástrofes naturais, multiplicação do conhecimento, renascimento de Israel, aumento do pecado e a pregação do Evangelho para o mundo inteiro, isso está acontecendo agora, tudo simultâneo e tudo de maneira intensa, tudo simultâneo de forma intensa. Amados, pior cego é o que não quer ver. Eu achava que isso era Bíblia, fui atrás e não achei. É provérbio popular, mas tem muita profundidade. Há quem diga assim: ele até podia estar na Bíblia, de tão bom que é. Pior cego é o que não quer ver. Nós estamos, meus irmãos, diante de uma eminente volta de Jesus. A questão é: como eu estou para estar com Ele? Como você está para estar com Ele? É não piscar de olhos. Eu diria assim para os irmãos:
queridos, é duro demais nós sermos chamados e ser encontrados de uma maneira completamente irresponsável. Completamente irresponsável. Nós não podemos fazer nada com respeito à nossa salvação, que é de graça, mas podemos fazer tudo para esperar a volta de Jesus em plena atividade. Se eu dissesse para os irmãos assim: a partir de agora, nesse momento, nosso ar estará irrarefeito. Nós não podemos mais respirar com naturalidade. A única chance que nós vamos ter é de compartilhar isso com outras pessoas. O que você faria? Só respiraria para você próprio? Ou ajudaria o seu irmão, a sua mãe, o seu pai, o seu vizinho, o seu amigo, o seu irmão de igreja, o seu colega de trabalho? O que você faria? Você ficaria completamente vivendo uma vida individual, respirando sozinho? Quando diz que se nós compartilharmos, nós viveremos. Por mais que isso possa parecer um contrassenso, mas o que a Bíblia nos ensina é exatamente isso. A vida se encontra através do compartilhamento. O amor de Cristo tem que ser compartilhado. Como é que é estar preparado para a volta de Jesus? Preparado é viver em Cristo e com Cristo, com a palavra dele. Isso é estar preparado. Porque nenhum de nós podemos chegar na porta do céu, bater na parede, na porta do céu e dizer assim: Senhor, abre que eu tenho o direito de entrar porque eu fui muito bom na terra. Nenhum de nós. Nenhum de nós. Todos nós, sem exceção, dependemos exclusivamente da misericórdia de Deus. O dia está por chegar. E mais uma vez eu digo, meu irmão Luciano, eu quero que você cante de novo aquela melodia. Meu irmão, minha irmã, nós não precisamos ter medo. Não tenho medo desta hora. Não tenho medo. Pelo contrário, fiquem alegres. Fiquem se rejubilando, que é mais que alegre. Porque esse é o dia da nossa redenção. Esse é o dia da nossa transformação. Hoje na escola dominical eu explicava para os alunos o seguinte: lembra da história de Tomé? Tomé ouviu dos seus irmãos e companheiros que Jesus havia ressuscitado. Ele, franco como era, disse: eu só creio se eu botar a minha mão nas feridas de Jesus, se eu botar a minha mão na chaga de Jesus, porque é onde entrou a flecha, a lança. Se eu botar a mão, então eu vou crer que é Jesus. Os outros ficaram: não, isso é problema teu, nós vimos, você não viu, mas nós vimos. Jesus estava aqui, sentou no nosso meio, estava aqui conosco na reunião. Não é possível, eu vi ele se sepultar. Pois é, mas ele ressuscitou. Passados uns dias, olha eles todos reunidos na mesma sala. Só que agora está Tomé no meio. Tomé está no meio. E quando Jesus aparece, Jesus não precisava de porta para entrar, ele não precisava de porta para sair. Agora ele aparece simplesmente aparece, e simplesmente desaparece. Esse é o corpo glorificado dele, é o corpo especial que ele tem agora, que está sentado ao lado de Deus, com esse corpo. E quando Tomé percebeu isso, disse: Senhor Deus meu! Ele caiu de joelho no chão, com o nariz no chão. E Jesus disse para ele: bem-aventurado é aquele que crê sem crer. E bem-aventurado significa feliz, feliz. A tradução de bem-aventurado é feliz, feliz. Meu irmão, minha irmã, bem-aventurados seremos nós, se crermos na volta de Jesus e nos preparar para ela. E a preparação significa oração, leitura da palavra, tempo de dedicação ao Senhor. As coisas da terra serão todas destruídas. Pedro disse que tudo isso aqui vai ser destruído. E nós temos um apego tão grande para essas coisas aqui. Nosso apego à caça, apego às coisas, apego ao dinheiro, apego às coisas daqui. Tudo isso vai ser destruído. E nós ficamos apegados a isso, como se dependêssemos disso na vida eterna. Jesus diz: bem-aventurado aqueles que creem.
Então vamos nos dedicar, meu irmão, minha irmã, a estar com Jesus, lendo a palavra, orando. Esse é o tempo. Esse é o tempo. Não é amanhã, é hoje. Esse é o tempo. Não se deixe enganar por Satanás, que diz: ah, não, isso não chegou até agora, não tempo ainda. Pode até ter que demore, mas há uma segunda questão para encerrar. Uma segunda questão da volta de Jesus. A segunda questão da volta de Jesus. Sabe qual é? Quem aqui pode me garantir explicitamente, taxativamente, que vai estar vivo amanhã? Quem pode determinar, afirmar que vai estar vivo amanhã? Eu posso, nessa noite, me encontrar com Jesus. A volta de Jesus para mim pode ser essa noite, se Ele me vier buscar. A volta dele ficou para mim essa noite. Por quê? Porque eu vou acordar no dia que Ele vier nas nuvens para Ele. Ele vai me transformar nesse dia. Ele vai me dar um novo corpo naquele dia. E para mim será como alguém que dorme em casa. Ou Ele vai me levar diretamente para os braços dele. Mas pode ser essa noite para mim. Não quero que seja para você, vou para mim. Vou para mim. Mas a volta de Jesus está de duas maneiras. Ou Ele vem nas nuvens, ou Ele chama a gente. Ele chama a gente. E nenhum dos dois a gente sabe quando. Não sabe quando virá nas nuvens, e não sabemos quando vai nos chamar. O que eu sei é que eu tenho que estar preparado. Você tem que estar preparado. Não se engane. Não deixe o diabo te enganar. Fique preparado. E quem está preparado, ouve essa melodia com alegria. Fiquemos em oração nesse momento, enquanto nós ouvimos mais uma vez essa melodia. Cristo vem me buscar, o céu me levará, o cordeiro prometido voltará. Manda a tempestade, vigiar e segurar, o toque da trombeta escutar. Oh, glória e aleluia, Maranata vem Jesus, sou liberto pelo sangue dessa cruz. Tenho Consolador, sua glória e resplendor, sou liberto pelo poder do Senhor. Eu anseio ver Jesus em resplandecente luz, um segundo meu nome a chamar. Que alegria vou sentir com os anjos a cantar, pois com Cristo para sempre vou morar. Oh, glória e aleluia, Maranata vem Jesus, sou liberto pelo sangue dessa cruz.
Essa semana ainda, Coreia do Norte lançou um míssil, viajando 2.000 quilômetros, passando sobre o Japão. Eu quero te dizer o seguinte: se nós soubéssemos nesse momento que um míssil está vindo para o Brasil, Curitiba, e ele causará uma destruição em massa, e há um lugar que você pode ir, você estará protegido desse iminente ataque, você iria? Você iria? Se há um lugar onde você será protegido, você e sua família será protegido desse iminente ataque, você iria? Se a sirene tocasse, não tocam nada, e você ouvisse a sirene, você ajuntaria os seus filhos, ajuntaria os seus amigos, você daria carona para ir a um lugar seguro? Com certeza, na verdade, com certeza. Domingo que vem eu vou mostrar para vocês aonde está esse lugar seguro. Aonde vai estar esse lugar seguro? Eu, se fosse você, não perderia. Nós, domingo que vem, vamos ouvir a palavra do Senhor desse lugar seguro. Não cheguem atrasados, cheguem cedo, cheguem antes. Sente aqui, fica orando, pedindo a Deus, porque é tempo disso, meus irmãos. É tempo disso. É tempo disso. Oremos. Querido Pai Celestial, muito obrigado, Deus, por essa palavra. Palavra que nos adverte, mas também nos orienta. Palavra que nos conforta, mas também deve ser para nós, Pai, a palavra de ânimo, porque Maranata vem, Senhor Jesus. Almejamos por isso. Queremos, ó Deus, viver um tempo onde não haverá mais lágrimas, um tempo onde não haverá mais tristezas, um tempo onde não haverá mais pecado, um tempo onde não haverá mais suplícios. Oh meu Deus, Maranata vem, Senhor Jesus. Que o Senhor possa estar derramando sobre nossos corações o teu alívio, a tua paz e a tua alegria. Nesse mundo nós vivemos com tantas questões a causar dissabores para a gente, algumas das quais nós somos vítimas, outras das quais somos os agentes. Tem misericórdia de nós, Senhor, e nos ajude e nos abençoe. Por isso, Senhor, nós queremos suplicar que o Senhor esteja conosco durante toda essa semana. Pai, eu te peço encarecidamente, Espírito Santo, não permita que eu e meus irmãos aqui presentes possam se esquecer dessa palavra já ao sair por aquela porta, mas que possam meditar nela, Senhor, porque ela é crucial para os nossos dias e para a nossa vida. Não permita, Senhor, que as muitas atribulações, as muitas circunstâncias desta vida nos roubem o tempo de meditar a sua palavra e o tempo de ouvir a sua voz, nos preparando, ó Deus, para esse dia glorioso. Nos abençoe e nos guarde, Senhor, eu te peço. Povo de Deus, que o Senhor te abençoe e te guarde, que o Senhor possa resplandecer o rosto dele sobre ti e te dê a paz, que as infinitas misericórdias do Senhor possam ser renovadas em tua vida e na vida da tua casa, todas as manhãs, pelo poder do Espírito Santo, e que o Senhor seja convosco, hoje e para todo sempre, até a volta do Senhor Jesus, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Podem sentar, queridos irmãos.